Olá, já agradeceu pela bênção hoje? Seja muito bem-vindo a esta aula de introdução sobre 7 dias para despertar. Como começar a entender o que é vontade de Deus ou apenas desejo do seu coração. Esta é uma aula de preparação para o estudo que está para vir e até para você entender se faz sentido para você, e por isso que eu fiz questão de passar um pouco, usar esse momento para passar um pouco para você da ideia que eu tenho sobre esse tema, sobre esse assunto, que é uma coisa que muitas pessoas me perguntam: Bruno, como faço para saber se isso é vontade de Deus, se eu continuo orando por esse tema, se eu continuo insistindo, se é para eu me mudar, se é para eu seguir outra direção, se é para eu perseverar porque essa é uma prova que eu tenho que passar? Muitas pessoas me mandam mensagens perguntando sobre esse tema, e por isso que eu resolvi construir esse estudo com base naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito. E esta primeira aula é o intuito de divulgar, de fazer você ter acesso de forma antecipada ao que nós vamos falar ali, e é um pouco do que eu penso. A gente vai sair daqui com um entendimento claro do que Deus tem para nós. Amém? E para a gente seguir, eu queria deixar uma passagem aqui para você que está em João capítulo 10, verso 27, que diz o seguinte: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E esse é o princípio de toda essa jornada dos 7 dias. Nós só conseguimos escutar a voz e reconhecer esta voz de quem nós conhecemos, de quem temos intimidade. E quando as pessoas me procuram querendo saber: Bruno, como é que eu faço para saber se é de Deus ou se não é? Eu sempre digo, não tem como eu saber isso no seu lugar. Para você descobrir isso, você precisa ter intimidade. E com intimidade você tem discernimento. Com relacionamento você consegue reconhecer a voz de Deus, consegue entender a direção dele. E mesmo que a decisão seja sua, você consegue entender o que Deus deseja no coração dele em relação ao caráter que ele deseja formar em você. E aí, a partir disso, há os questionamentos. E como que eu faço para conseguir essa intimidade? A gente lê ao longo de toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, que Deus tem um só interesse com a sua criação: relacionamento. E quando nós nos colocamos nessa condição de nos relacionarmos de forma genuína, sincera, querendo conhecer, não só conhecer, mas viver a realidade da palavra, aí você consegue começar a ter um pouco dessa direção, do que é vontade de Deus ou apenas desejo, fruto daquilo que é desejo do seu coração. Muitas vezes isso não vai ficar tão claro, até para quem é cristão raiz, aquele que está fundamentado da palavra, porque tem mistérios de Deus que não nos é lícito conhecer, são mistérios do Senhor, e que a gente vai entendendo com o tempo e aprendendo que para aqueles casos específicos de Deus, o que nos basta é confiar. E esse relacionamento ele nos ajuda a desenvolver também essa confiança. Muitos por aí vão ficar procurando sinais. Será que é isso? Será que é aquilo? E relacionamento, eu acredito que é mais profundo do que isso. Ouvir a voz de Deus é mais do que fazer um ritual, uma simpatia ali em relação a uma atitude. E nessa busca, nesse desespero por ouvir a voz de Deus em algum lugar, em alguém, manda uma palavra para mim, onde já está revelada a vontade de Deus e como ele se relaciona conosco, é nas Escrituras. Um dos pontos também sobre esse relacionamento, sobre essa intimidade, para começar a entender o que é direção de Deus, o que é vontade de Deus ou apenas desejo do seu coração, é estar maduro também para tomar decisões. É preciso ter maturidade. Muitas vezes Deus não vai decidir por você, não vai colocar a solução no seu colo, mas é necessário que você tenha sabedoria e discernimento para decidir sobre as áreas da sua vida conforme aquele caráter, o conhecimento, aquilo que você sabe da palavra e sabedoria dos altos céus que Deus te deu para que você tenha maturidade para decidir. Então, ouvir a voz de Deus é também buscar ter sabedoria para tomar decisões no Senhor.
Muitos também falam sobre jejum. Ah, Bruno, como eu jejuo? Qual que é a prática correta? O que eu preciso fazer? O jejum, ele faz parte da vida cristã. E ele não é só por causa de algo impossível que você está buscando, mas também faz parte da rotina de quem busca relacionamento. O jejum, ele precisa fazer parte. Talvez hoje você não se sinta pronto ou preparado, ou não entenda direito a importância disso, mas o que você precisa começar a entender é que para ter essa direção da vontade de Deus, ou o que é apenas desejo do coração, o jejum é uma prática que começa a te ensinar o que é matar a carne para dar lugar ao Espírito. À medida que você busca esse relacionamento, é inevitável demonstrar o fruto do Espírito: amor, mansidão, benignidade, perdão, bondade. O fruto do Espírito, essas características que são mais elevadas do que os próprios dons espirituais da revelação, de cura, da palavra, de sabedoria. Esses dons do Espírito, essas características do Espírito revelam que você está na direção, que você busca não só viver de acordo com a vontade de Deus, mas também reagir às circunstâncias do mundo de acordo à vontade de Deus. A cada vez mais que você, enquanto ovelha, escuta a voz do Mestre e se coloca à disposição para se relacionar, a tendência é que você comece a manifestar esses frutos a fim de que as pessoas reconheçam que a sua vida, e você mesmo saiba que a sua vida é guiada e direcionada pelo Senhor. E é isso que a gente vai conversar ao longo desses 7 dias que nós começamos aqui nesta aula inaugural. O meu propósito não é tirar todas as suas dúvidas, não é te dar um método, um hack, não vou instalar um drive em você para que você saiba como que Deus funciona. Quem dera eu saber como que é a totalidade da mente do Senhor. Mas esses 7 dias serão o início de uma jornada, de como o próprio nome já diz, um despertar em você de como começar a se relacionar, como a ter essa intimidade com Deus e com as coisas de Deus, a fim de que você consiga ter, e não ninguém no seu lugar, mas que você consiga ter o discernimento daquilo que é de Deus que está na sua vida e aquilo que é apenas desejo do coração. A minha ideia aqui é que seja algo muito simples, muito prático, que seja uma jornada diária para você fazer aos poucos, nesse ritmo aqui, nesse bate-papo que a gente tem, passando por esses 7 dias. No primeiro dia, nós vamos falar das pessoas que tentam buscar sinais em tudo. No segundo dia, vamos começar a entender o que é ouvir a voz de Deus. No terceiro, entender como é o método de Deus, como acessar Deus através de um método ou não. No quarto dia, vamos conversar um pouco sobre a necessidade de estarmos maduros, termos maturidade para decidir. No quinto dia, nós vamos falar sobre constância, sobre perseverança, sobre persistir. No sexto dia, nós vamos falar sobre jejum. E no sétimo dia, nós vamos conversar também sobre este fruto do Espírito, quando você começa a dar lugar ao Espírito ao invés da carne. E a partir deste entendimento, você começar a entender o que de fato na sua vida é vontade de Deus ou apenas desejo do coração, desejo da carne. A minha ideia é passar um pouco do que vão ser esses 7 dias aqui para você. A minha ideia é que tenha todo dia, ao longo desses dias, um vídeo como este bate-papo, que a gente possa fazer esse estudo juntos, acompanhado de um livro digital, um e-book que eu preparei com muito carinho para guiar a sua jornada ao longo desses dias, tá? Não é meu intuito substituir o teu devocional com Bíblia, pelo contrário, que você continue ainda mais a partir disso. E se não faz, que comece a fazer, nós possamos ser bênção um na vida do outro, de forma mútua. E que você tenha isso muito claro no seu coração antes de tomar qualquer decisão. Avalia e coloque em oração. Coloque a minha vida em oração e principalmente a sua, para que você tome a melhor decisão de acordo com o que Deus quer para você e do que faz sentido para você também. Se me permite, vamos encerrar com uma oração rápida. Senhor Deus, obrigado por esse tempo precioso que tivemos aqui e conversamos da Tua Palavra. Começamos
a entender, a discernir, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para nós e aquilo que precisamos buscar para estar de acordo com a Tua vontade na nossa vida. Que possamos sair daqui, ó Deus, deste vídeo, deste momento, não sei onde essa pessoa está assistindo isso, mas independente do lugar, que seja uma palavra de conforto, uma palavra que agrega e que edifica. E que daqui para frente, ó Pai, toda decisão possa ser debaixo da Tua direção. Que essa pessoa possa ter a vida consagrada debaixo da Tua mão santa e que toda decisão, se for participar dos 7 dias, ó Pai, ou se não for, que seja debaixo da direção de Deus com disponibilidade, sabedoria, decência e ordem. É essa direção que eu peço para o Senhor, nos dê um dia abençoado, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe.